Queridos alunos do terceiro ano do agropecuário, que é o professor Jardel, é um prazer estar com vocês novamente aqui no nosso curso de administração rural. Nós preparamos aí um módulo quinzenal que para vocês vai valer por um mês, né? Porque são 4 aulas. Então, eu vou estar liberando agora dia 4. Vocês terão aí 15 dias corridos aí para assistir a aula, fazer os exercícios que foram postados no Moodle e também fazer uma redação sobre o tema, tá? A gente vai ter também o fórum de bate-papo online no dia 14/5, vai ser às 15 horas até às 17 horas, onde nós vamos estar tirando dúvidas aí da aula, da lista de exercícios e também da redação, tá? Mas antes disso, fica à vontade. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, tá bom? Então vamos lá? Então o tema hoje da nossa aula é comercialização agrícola em mega tendências. Esse tema é um tema muito importante, é um tema muito sério e é um tema que nós precisamos melhorar muito no nosso agronegócio. Hoje nós temos produtores com grande capacidade em termos de maquinário, de qualidade de semente, inseticidas, fungicidas, mas nós estamos batendo de frente com um problema muito sério, que é a questão de gestão de custos, né? Então tem muito produtor pequeno, médio, mesmo os grandes que estão ali entrando em falência, não por falta de venda, mas sim por falta de gerir de forma eficiente e correta seus custos. E esse outro tópico aí, que é mega tendência, está relacionado a uma visão, um trabalho da Embrapa para daqui a 10, 20 anos do nosso agronegócio. O que vai evoluir durante esse período? Se eu fosse apostar fichas na minha formação acadêmica, onde estaria ali os grandes pilares para que eu possa investir tempo e desenvolver minha área como engenheiro agrônomo, para que eu possa estar preparado para o mercado de trabalho, não hoje, né? Mas sim daqui a 5, 10, 15, 20 anos. É o que vocês vão se preparar, né? Vocês hoje estão fazendo o terceiro ano, a gente pega aí mais uns 5 anos aí de graduação, que eles foram fazer mestrado mais uns 2 anos, uns 3 anos de doutorado. Então, exatamente é onde nós vamos estar posicionados aí com vocês entrando no mercado de trabalho. Então, uma aula aí que eu peguei essas mega tendências para passar para vocês, né? Que é onde vocês podem investir o tempo de vocês. Esse primeiro slide é um conceito, tá? Um conceito sobre custos de comercialização. Entre o produtor e o consumidor de produtos agrícolas existe um grande número de agentes intermediários. O que são esses agentes intermediários? Aquele vendedor que vai vender a semente, que vai vender o adubo, que vai vender o inseticida, o fungicida, aquele que vai alugar a colhedora, aquele que vai fazer a comercialização do seu produto, ou aquele que você vai entregar o seu produto. Ou seja, esses custos, esses agentes, eles têm que ser bem manipulados de forma que o produtor, ele no final não tenha o quê? Prejuízo. É onde que a gente vai entrar no próximo slide, né? Quando esses atores exercem suas atividades, incorre uma série de despesas. Por exemplo, quando eu contrato um funcionário, eu vou pagar para ele o quê? Um aluguel, um salário. Quando eu contrato uma máquina, por exemplo, uma colhedora de soja, eu vou pagar um aluguel, parte da minha produção. Quando eu vou demitir um funcionário depois da safra, eu tenho que pagar os impostos. Ou quando eu vou pagar o salário, eu tenho que pagar o FGTS. Ou seja, depreciações. O que seriam depreciações? Você compra uma máquina hoje de colher soja, ela custa 1 milhão. Você trabalha com ela 10 anos, quando você for vender, você vai conseguir uns 300, 200 mil nessa máquina. Ou seja, esse valor ali de 1 milhão para 200, 300 mil, nós chamamos de depreciação. Esses gastos todos, seja com despesas, salários, aluguéis, impostos, depreciações, são definidos como custos de comercialização. Ou seja, se o produtor não abrir o olho, ele pode acabar o quê? Tendo prejuízo em vez de lucro. A mensuração desses custos ela é bem complexa, então não é fácil, tá? Porque ela envolve levantamento sistemático. O que é sistemático? De forma diária, quinzenal, mensal, você tem que fazer esses levantamentos, tá? De todas as atividades envolvidas por cada um desses intermediários.
Ou seja, essa planilha de custo ela tem que ser alimentada periodicamente com todos os seus custos, né, envolvidos. Senão você perde o rumo do seu negócio. Acaba que você tem uma visão, e isso é muito comum, uma visão que você está tendo lucro, mas na verdade você está tendo o quê? Prejuízo no seu negócio. Aqui eu usei uma figura, turma, com exemplo de preços de serviços, né? Ó, a gente tem os impostos nas vendas, o governo retém, você tem ali os custos variáveis, né? Salários, etc., margens de lucro variáveis, as despesas fixas, seja ali com óleo diesel, energia elétrica, eh, desculpa, né, vamos pegar ali, sem ser energia elétrica, vamos pegar água, os investimentos fixos e os endividamentos. A gente vai falar com mais calma ao longo da aula, tá ok? E aqui um outro conceito, turma, muito importante, que a gente chama de margem de comercialização. O que é essa margem de comercialização? É a diferença no preço dos produtos nos diversos níveis de mercado, tá? Expresso em unidades equivalentes. Ela tem uma fórmula simples, tá? Esse M aqui, ela é a margem de comercialização, ela é igual ao C, que é o custo, e o L, que é o lucro, tá? Então, a margem é igual ao custo menos o lucro. Então, ela pode ser positiva ou negativa. Então, você pode jogar esse L para frente também e colocar margem igual a lucro menos custo. Ou seja, o que eu quero explicar aqui, se você tiver um lucro menor do que um custo, o que vai acontecer com você? Você vai entrar no prejuízo, tá? Esse prejuízo aí vai te levar num endividamento, você vai ter que pagar taxas aí, às vezes, muito caras de juros, ou seja, esse é o principal motivo de muitos produtores que não fazem o controle desses custos de forma correta e a falência. Tem muita gente que perde fazenda, perde propriedade, porque não controlou de forma correta os seus custos, né? Então, por exemplo, ó, aqui tem uma tabela com custo de produção e a respectiva margem de comercialização conforme o ganho de peso médio esperado do rebanho. Vamos pegar ali, turma. Na coluna 1, a gente tem ganho de peso médio do animal, arroba por animal. E aqui o custo por arroba produzida. E aqui o preço de venda, tá? Isso é só um exemplo, de R$ 81,5 arroba. Hoje está bem mais alto do que isso, né, turma? Se você tem um ganho de peso médio de animal de 6 quilos, né, e você tem um custo de 50, então você vai ter uma margem de comercialização de 63%, né. À medida que seu custo aqui vai subindo de 50, 60, 75, 100, 150 e seu ganho, a sua produtividade de peso de médio por animal em arroba por animal vai reduzindo, a tendência nossa é a nossa margem de comercialização tornar-se negativa. Ou seja, aqui nessa melhor situação, você tem um bom preço de R$ 6 para o arroba do animal e um custo baixo para a produção desse animal. Aqui no pior cenário, você tem um ganho de R$ 2 apenas de peso de arroba por animal e um custo altíssimo, né, de R$ 150. Ou seja, aqui você está tendo um prejuízo de 45,7%. Turma, geralmente quando um produtor ele contrata o serviço aí de um técnico, engenheiro agrônomo, ele está num cenário aqui onde a margem de comercialização dele está negativa ou está baixa, tá? Qual que é a função de você como futuro profissional? É aumentar a produtividade, seja ali para uma, uma pastagem ali melhor manejada, tá? Uma forrageira de melhor qualidade, mais produtiva, ou uma inseminação no animal, um animal com a capacidade produtiva maior, então você vai ter que trabalhar nessas bases para aumentar ali a produtividade. E você também não pode esquecer, não adianta nada, eu ter que aumentar a produtividade, ter um animal ali que eu paguei absurdo para inseminar esse animal, mas o custo ficou muito alto. Então, a ideia de qualquer produtor ou qualquer empresa ao contratar o serviço de engenheiro agrônomo é o quê? Aumentar a produtividade e reduzir custo, tá? Então essa é a função aí de vocês no futuro. E qual que é a vantagem de você calcular esses custos, essas margens, tá? Então, a principal vantagem no cálculo das margens consiste no acompanhamento de sua evolução para avaliação do desempenho dos mercados. No entanto, algumas considerações elas devem ser realizadas antes de você começar. Quais são elas? Primeiro, número 1, para produtos idênticos,
quanto mais competitivo o mercado, menor deve ser a margem de comercialização. Ou seja, a tendência é o quê? Se você tem uma oferta muito grande, vamos supor ali que você vende polpa de fruta. Polpa de fruta, você tem polpa de fruta, o Eduardo, o João, o Joaquim começa a vender polpa de fruta. Então a polpa de fruta, turma, ela não tem muita diferença entre a marca A e a marca B. É polpa de fruta, né? Então são produtos, ok, idênticos. Então, quanto mais pessoas trabalham com essa polpa de fruta, a tendência é o quê? Aumentar a competição no mercado e a margem de comercialização reduzir. Por que reduz a margem de comercialização? O custo ele mantém fixo, tá? Mas o preço que você acha pela polpa, como tem muita gente fornecendo polpa, a tendência é o quê? Ficar mais baixo. Número 2, turma, quanto maior o processamento e manuseio do produto, maior deve ser a margem de comercialização. Isso é fato, tá? Por exemplo, o doce de goiaba, a goiabada, ela é bem mais cara do que você vender a goiaba. Vamos pegar um outro exemplo. O açúcar, ele é muito mais caro do que você vender o quê? A cana, tá? Então, quanto maior a capacidade de processamento que o produtor tem, maior o valor agregado dele, né? Então, vocês, como futuros profissionais, vão ter que trabalhar esse processamento. Não é simples, né? Aí vocês vão ver aí durante os cursos que para você fazer o processamento do alimento a campo, numa indústria, você precisa tomar vários cuidados. Número 3, quanto maior o risco envolvido, maior a margem de comercialização. Claro, turma. Vamos pegar ali o exemplo de uma mineração, por exemplo, ouro ou petróleo, tá? São vários riscos envolvidos. Então, nesse caso aí, onde tem vários riscos envolvidos, maior a margem de comercialização. Vamos pegar um outro exemplo, a aviação, né? O risco envolvido ali é muito grande. Por exemplo, uma falha de um projeto, é um acidente aéreo, mas por outro lado, a margem de comercialização de um avião daquele, da Embraer ou da Boeing, ela é altíssima, tá ok? 4. Certas alterações na tecnologia tendem a diminuir as margens, enquanto outras tendem a aumentá-la. Isso aí também serve àquela questão que eu falei para vocês, né? Por exemplo, do celular. Um celular, quando se lança ele no mercado, vamos pegar aí, hoje lançaram o Galaxy S20, eu acho, né? É o S20. São várias tecnologias novas, né, naquele celular. Por exemplo, ele tira foto noturna com a mesma resolução aí de uma foto diurna. É uma tecnologia nova. Então, essa tecnologia nova, nesse momento, ele aumentou o preço desse aparelho. Mas, com a tendência de surgindo novas tecnologias, por exemplo, o iPhone 11, e por aí vem, o Huawei P40, por aí vem, o Xiaomi, vem, a tendência é o quê? Essa que era caro, né? A gente pega ali o S9, o S10 hoje já estão bem mais baratos, né? Então essa tecnologia ela tende a diminuir as margens ou aumentá-las. Vai depender o quê? Da tecnologia embutida e da disponibilidade, tá ok? Então vamos lá, turma. E dentro do agronegócio? Quando a gente fala comercialização no agronegócio, a gente falou de celular, de avião, e no agronegócio? As perguntas o que é, quanto, como e para quem produzir, tá? Então, saber o que produzir tornou-se uma tarefa tão cheia de ameaças e ou riscos que exige do produtor um planejamento, que deve ser o mais preciso possível, tá? Para remunerar suficientemente os recursos investidos e permanecer na atividade com sucesso. Ou seja, hoje os custos eles são altíssimos, né? Por exemplo, você produzir lá 1 hectare de soja, que é um campo de futebol, você gasta em torno de R$ 4.000. Então você tem que ter uma produtividade boa, você tem que ter a soja pronta para ser entregue com o menor risco possível, risco climático, risco de calote. Ou seja, então eu vou plantar soja ou vou plantar milho? Eu vou plantar milho ou vou plantar batata, tá? Então o que produzir hoje é importantíssimo. Por exemplo, a soja, o valor agregado dela é altíssimo, mas os riscos delas climáticos também é muito alto, tá? Então hoje isso aí é um grande desafio. E meus colegas, né, vários deles aí formando agora, foram ex-alunos meus lá, por exemplo, da Ubra, aqui em Tumbiara,
eles têm essa dúvida: "Professor, eu vou assumir agora a gerência de uma fazenda, o cara deu carta branca para eu trabalhar, qual cultura que eu vou plantar?", tá. Isso aí é dúvida comum dos produtores, dos engenheiros agrônomos, mesmo aqueles mais experientes, tá ok? A principal dificuldade deles, né, que o do produtor rural também encontra hoje, é interpretar os desejos e necessidades do consumidor moderno, num contexto de mudanças contínuas do hábitos e preferências dos consumidores. Vamos pegar um exemplo, tá, simples, a soja. Com essa briga comercial entre Estados Unidos e China, a China deixou de comprar soja dos Estados Unidos e começou a comprar soja do Brasil. O que aconteceu? O preço da soja foi lá em cima e faltou soja, inclusive, aqui para o mercado interno. E agora, o futuro? A gente investe em soja, com Covid-19, essa questão da Brasil se posicionando mais ao lado dos Estados Unidos, será que isso não vai afetar a nossa comercialização com a China da soja? Então, a questão política também, né, a gente viu aí nos noticiários as brigas um pouco ríspidas aí entre, o governo chinês e alguns personagens aí da nossa política, então isso tudo gera atritos, né. Então essa é uma dificuldade muito grande, turma. Hoje o preço da soja está lá R$ 70 o saco, e daqui a 3 meses? Então essa é a grande dificuldade, tá. Cada vez mais os consumidores estão exigentes, então o pessoal lá da China: "Ah, tem que rastrear a soja não pode ser transgênica, a soja não pode ter resíduo de inseticida". Esses consumidores exigem uma atenção redobrada do produtor para acompanhar e atender seus desejos, né. Então, eh, essa é a grande pegada, né, turma. A gente nós temos que estar bem preparados para atender o mercado de trabalho. E aqui é o inglês, né, o inglês. Nesse mercado cada vez mais internacional, nós temos que ter uma noção aí do inglês. Então vai a dica aí para vocês, tá. Não esqueça aí dessa quarentena de estar estudando inglês. Então o what, o que, how, como e who, o que, né. Então essas são dúvidas que o produtor ele tem. E não só aqui no Brasil, tá. Esse é um slide americano que eu peguei, e é a dúvida aí em todo o mundo, tá. É aquele sistema tradicional de produção e distribuição de produtos, né, que a gente tinha antigamente, às vezes vinha com uma carroça, o pessoal entregava o leite, o pessoal entregava a verdura, né, ele está sendo substituído, né. Ele transformou em um mecanismo mais moderno de produção, agroindustrialização, distribuição, para conseguir atender as necessidades dos consumidores em tempo, forma e lugar de modo mais efetivo. Ou seja, o produtor antes isolado passa a fazer parte de um sistema mais complexo e mais integrado que chama-se de agronegócio. Então toda essa cadeia lá de insumos, de mão de obra, de comercialização, a gente chama de agronegócio, e tem vários custos e lucros derivados desse agronegócio. Nesse novo sistema, a comercialização passa a ter um papel muito mais relevante do que antes. Ela não só exerce a função de levar o produto do produtor ao consumidor, mas assume uma abrangência muito maior, que é a de dirigir todo o processo de produção, agroindustrialização, além da distribuição, como era entendido. É complexo. Então, se você não acompanhar essa modernização na cadeia, tecnologias, distribuição, exportação, canais de distribuição, logística, você acaba o quê? Ficando para trás, e você ficando para trás, a tendência é o grande o quê? Engolir, é o que está acontecendo, né, turma. Cada vez mais o pequeno e médio produtor ele tem encontrado dificuldade de permanecer no seu negócio, porque o grande ele vem e acaba dominando ali o mercado. Bom, aqui uma figura, tá, que mostra de forma bem clara para vocês a complexidade dessa cadeia, né, no agronegócio e as várias possibilidades que nós vamos ter. Por exemplo, a produção agrícola do fumo, né, você tem a questão da comercialização do fumo em si, a gente tem também toda a cadeia de processamento industrial desse fumo, então a folha do fumo vai enrolar, vai levar para a indústria, vai extrair, né, vai
Aí tem a produção de cigarros, então essa indústria de cigarros, ela compra o fumo já processado da indústria de processamento, e além dessa, turma, tem a indústria de exportação do fumo, né? Esse fumo que é produzido lá pelo produtor, que é comercializado por um agente comercial que leva do produtor para o processamento industrial. Esse processamento industrial que entrega para a fábrica de cigarros, ela vai vender aqui no Brasil, mas ela vai exportar também para todo o mundo, né? Então, esses são exemplos de relações no agronegócio. Então, cada traço desse aqui, vocês podem ver aí depois com mais calma, né? Você tem vários tipos de serviços, né? Serviço de certificação, serviço de exportação, mão de obra. Então, quantas pessoas que não estão empregadas hoje nessa cadeia do fumo, tá? É um exemplo aí. Poderia ser a cana-de-açúcar, poderia ser a soja, qualquer uma. Então, cabe a nós enxergarmos essa visão mercadológica. Ter visão mercadológica. O que é ter visão mercadológica? O modo de praticar ou fazer a comercialização para muitos é uma habilidade inata, um dom para os negócios, uma questão de bom senso, tá? Isso é muito comum, turma. Eu lembro lá em Viçosa, a gente tinha 210 alunos, nós tínhamos alguns alunos lá que tinham dificuldade muito grande de ser aprovado na disciplina, mas eles eram muito comunicativos e eles gostavam muito de negócios. Então eles acabaram se dando bem, porque essa capacidade, esse dom nato por negócio, ele está presente em algumas pessoas, tá? Mas e vem aqui um entretanto. Entretanto, como ciência, a comercialização apresenta várias técnicas e, combinadas a uma filosofia de como administrar adequadamente as questões, pode ampliar substancialmente o sucesso da atividade. Ah, professor, então só essas pessoas que têm perfil de vendas, que têm perfil de comunicativo, eles servem para atuar no mercado? Claro que não. Tem muitas pessoas que são tímidas, que nunca deram uma palestra, ou que nunca falaram em público, que nunca venderam nada, que através da ciência, ou seja, dos estudos, das técnicas de comercialização, de vários cursos que eles fazem, eles vão adquirindo ferramentas para quando serem exigidos estejam preparados, tá? Então, independente, turma, se a pessoa tem esse dom nato, né? Essa habilidade, se ele constrói isso ao longo da vida, essa visão de mercado ela é importantíssima para quê? Para a atuação aí do futuro profissional no mercado de trabalho. E dentro dessa questão de custos, de margem de lucro, surge um outro conceito importantíssimo, a gente chama de marketing. O que é marketing? Marketing é o conjunto de processos que envolve a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes. Ou seja, turma, hoje você cria, você faz a comunicação e você faz a entrega de valor. Que criar, ó, eu estou com um produto novo, ele tira foto noturna, ele está sendo divulgado aí na internet, na televisão, tá? E ele entrega um produto de boa qualidade, ele entrega um valor aí que você vai gostar do produto. Vou pegar um exemplo aqui, continuando essa questão de marketing, tá? Então, antigamente, turma, você tinha algumas pessoas que trabalhavam com essa questão do marketing que a gente chama de comercialização-venda, tá? Agora, para você se manter vivo no seu negócio, você tem que atuar com a comercialização marketing. Ah, mas poxa, professor, qual que é a diferença da comercialização venda e a comercialização marketing? Eu tenho certeza que vocês já passaram por alguma dessas situações. Por exemplo, comercialização venda. O que é o foco? É o produto, turma. O meio, as técnicas de venda, propaganda e promoção. Tá? E o fim é o lucro através do maior volume de vendas hoje. Você influencia as pessoas. Ou seja, você tem um produto, ó, eu tenho aqui um adubo, esse adubo ele libera o nitrogênio de forma mais lenta para o solo, é um produto muito bom, tal. É diferente do nitrogênio que você aplica da ureia, que ela volatiliza uma parte, outra parte ela vai carrear em profundidade, vai percolar no solo. Aqui nós temos um que vai liberar ao longo de 30 dias o nitrogênio. Beleza. Só que na prática, turma, isso não funciona assim. O cara tem um conceito muito bom, mas quando o produtor joga lá o nitrogênio, ele percebe que pagou mais caro, mas foi igual a ureia. Então, nesse primeiro momento, você tem um lucro através de um volume maior. Mas depois, o que vai acontecer?
produtor ele vai perceber que aquele produto não tem um diferencial em relação ao produto mais barato, que é a ureia, e vai parar de comprar de você. E o que que é comercialização marketing, né? O foco está no desejo do consumidor. Você vai ouvir o que o consumidor fala. Ô, seu João, o que que você está precisando aí na fazenda? Olha, Jardel, aqui em Cristalina chove muito, então eu faço adubação nitrogenada no meu milho safrinha. E o que acontece? Vem a chuva, lava todo esse nitrogênio. Você não teria um adubo de melhor qualidade que libere de forma lenta no solo? Aí você vai, através dos componentes de marketing, que são eles, buscar uma empresa parceira, uma tecnologia, um polímero novo no mercado e tentar desenvolver o que? Um produto eficiente, tá? Aí você desenvolveu esse produto, você testou, validou esse produto, o lucro vai vir o quê? Através da satisfação do consumidor. E, num segundo momento, vai aumentar o volume de vendas ao longo prazo, tá? Você vai influenciar pessoas o quê? Através do desejo daquela pessoa e você atendendo aquela pessoa com um produto de boa qualidade. Às vezes é um processo um pouco mais demorado, mas é assim que você constrói o quê? A fidelidade do seu cliente, tá ok? Continuando aqui, turma. A comercialização venda e comercialização marketing. Ah, professor, me explica de forma melhor, tá? O conceito de comercialização venda começa com os produtos existentes na firma. Então, nós temos lá o nitrogênio que teoricamente libera de forma mais lenta. E considera a tarefa de comercialização como a de usar a venda e a promoção para estimar um volume de vendas lucrativos. Ó, eu tenho 3 toneladas desse produto aqui em estoque, eu tenho que vender as 3 toneladas aí nos próximos 2 meses, tá? Para mim ter lucro. O conceito de comercialização marketing começa com os clientes existentes, as pesquisas de mercado que nós falamos, né? E potenciais e suas necessidades. E considera a tarefa de comercialização como um conjunto planejado de produtos e programas para servir ou atender a essas necessidades e espera obter seus lucros na criação de valiosas e significativas satisfações para o consumidor. Desse modo, pode-se dizer que o conceito de comercialização marketing é uma orientação voltada para o consumidor por meio da comercialização integrada, com o objetivo de gerar a satisfação do consumidor como chave para satisfazer os objetivos de lucro e os propósitos da organização. Ou seja, é o que eu expliquei no slide anterior, né? Bom, então quais são esses componentes da comercialização marketing, turma? O mais importante na comercialização marketing está nessa figura aqui no centro em amarelo, tá? Por isso que ela está ali de amarelo, que é a satisfação do consumidor. Então, o objetivo seu primeiro é o quê? Satisfazer o consumidor. Então, seja ali através de um preço que não é o mais barato, mas que é um preço justo pelo aquele produto que você tenha, uma embalagem de boa qualidade que realmente proteja e valorize seu produto, uma marca sólida no mercado, por exemplo, John Deere. Às vezes os tratores da John Deere são muito mais caros, mas é uma marca aí que se consolidou no mercado pela qualidade, né? A distribuição. Então, chegar o produto em boa qualidade, na hora certa, por exemplo, quando você pede lá um lanche no iFood, um dos critérios de avaliação é a distribuição. Será que ele vai chegar dentro do programado, vai chegar quente, vai chegar o refrigerante, vai chegar gelado? Então, mesma coisa é o produtor dentro do agronegócio, o consumidor, né? Ele tem que entregar na hora certa, com a qualidade boa. A promoção, por exemplo, quais são as promoções que você vai utilizar ali para entregar esse produto? A propaganda, todo mundo tem que conhecer, ó. Jardel ele está vendendo ali polpa de goiaba, polpa de laranja, tá? A venda, a venda hoje pode ser não só lá no supermercado como antigamente, né? A venda hoje ela é via internet, a gente tem um crowd farm que o produtor ele compra já a planta em vez de comprar o fruto, né? E o produtor, né, Tom? O produtor ele tem que ser um cliente, ele tem que ser um produtor o quê? Fidelizado. Ele vai entregar lá um volume durante um ano inteiro. Por exemplo, o Carlos ele não chupa laranja só em janeiro, ele chupa em fevereiro, março, abril. Não adianta nada fornecer o produto só durante a colheita, né? Eu tenho que ter um produto o quê? Para fornecer o ano inteiro, tá bom? Então vamos para o slide 14. A essência, turma, do trabalho do indivíduo pela comercialização, ou seja, a essência do agrônomo, do tecnólogo, do técnico,
na visão administrativa, é ser capaz de balancear os vários componentes do marketing de tal modo a maximizar as vendas, tá? Ou seja, você vai ter lucro quando você tiver o quê? Um bom volume de vendas. Não existe, turma, você vender pouco e ter lucro, tá? Até porque os custos eles são altos. Então a gente tem que trabalhar sempre aumentando a nossa capacidade de venda. Ninguém abre um restaurante para vender pouco, todo mundo abre um restaurante para vender o máximo possível. Quanto mais maior for a venda, maior tenderá a ser o seu lucro, né? Então ali nós temos a comercialização marketing, ele trabalha sempre com os desejos e necessidades dos consumidores, tá? Então essa aqui é a grande vantagem, tá ok? Então, turma, aqui nós temos de forma resumida, né, as 6 funções do marketing agrícola. Trouxe para vocês, tá? A primeira deles é a função contatual. O que é a função contatual? Ela engloba as funções de compra e venda, o processo de achar o mercado, de descobrir compradores e vendedores potenciais de um produto e fazer contato com eles. Vamos pegar um exemplo, tá? Até poucos anos atrás, todas as nossas uvas, elas eram produzidas aonde? No Rio Grande do Sul. E o Brasil ele não tinha muita vocação vinícola. Por quê? As uvas lá da região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, eram consideradas uvas de qualidade baixa a intermediária na produção de vinho, tá? Melhoramento genético atrelado a várias outras variedades que surgiram naquela região, bem como a questão da desenvolvimento de variedades adaptadas a regiões mais tropicais. Por exemplo, hoje nós temos uvas plantadas ali no Vale do São Francisco, né? Onde teve a transposição das águas do São Francisco, do Velho Chico. As melhores uvas hoje para a produção de vinho estão saindo daquela região. E hoje o vinho brasileiro, que até então era um vinho de segunda, terceira categoria, hoje já está sendo exportado ali para Estados Unidos e Chile, por exemplo, né? Rússia e por aí vai, tá? Então são vários países que antes compravam vinhos da Argentina, da Europa, do Chile, hoje eles já estão interessados nos nossos vinhos. Por quê? Nós conseguimos ali descobrir ali um mercado para o nosso vinho, né, que é a região ali do Vale do São Francisco, região mais quente, onde o vinho consegue, as uvas conseguem adquirir mais açúcar e produzir um vinho de qualidade. Bom, para onde que vai esse vinho? Em vez de eu vender esse vinho aí para mercado interno, como era feito até pouco tempo atrás, como ele tem uma qualidade muito boa, a gente pode vender esse vinho o quê? Para a China, para Estados Unidos, ou seja, para os grandes compradores mundiais, porque a qualidade o quê? Melhorou, tá ok? Então essa função contatual, tá? Achar o mercado e descobrir compradores e vendedores potenciais de um produto. O segundo, turma, função mercadológica é o ajustamento feito aos bens para atender às exigências do mercado. Inclui o planejamento e o preparo do produto para o mercado. Envolve a seleção do produto a ser produzido ou estocado e decisões sobre detalhes como o tamanho, a aparência, a apresentação, forma, a embalagem, as quantidades compradas e ou produzidas, época de produção ou compra, constitui-se em funções de beneficiamento, classificação, padronização e embalagem. Envolve ainda a coordenação do setor venda com o setor compra. É o que eu falei para vocês, né? Os produtos eles têm que atender o que o ano inteiro do nosso consumidor, não somente uma parte. Essa é uma grande dificuldade do produtor brasileiro, né? Às vezes a gente consegue fazer, por exemplo, um contrato de compra e venda com uma grande rede aí de atacadão de banana, por exemplo. Não é só que o atacadão ele fornece banana o ano inteiro e o produtor ele não consegue atender ao atacadão com essas bananas o ano inteiro. Outro exemplo, turma, essas maçãs. Olha que maçãs lindas. Olha, elas têm os mesmos tamanhos e os mesmos coloração, mesmo formato. Isso é uma classificação bem feita. Quando você chega no supermercado, você vê padrões de classificação desse nível, você está disposto a quê? A pagar um valor maior por esse produto, né? É bem diferente daquelas maçãzinhas que a gente compra de R$ 2 na promoção. A gente tem umas mais vermelhas, outras verdes, outras danificadas, né? Então aqui nós temos um padrão bem melhor ali de produto. Outra função, turma, da propaganda, responsável pela criação da demanda ou de
condicionamento de compradores para influenciar compradores e vendedores respectivamente. Por exemplo, Rumo Agrícola. Nosso sucesso é fruto da sua confiança. Ser buyer é bom, tá? E por aí vai. Ou seja, às vezes você já conhece o produto, você já confia naquela marca, isso a gente chama de função de propaganda. E essa credibilidade que a empresa tem, ela gera o quê? Uma demanda muito grande ali pelo produto, tá ok? 4. Função de estabelecimento de preço. Refere-se à busca do melhor preço. Um preço deve ser alto o suficiente para compensar a sua produção e baixo o suficiente para induzir os compradores a aceitá-lo. Os preços não são somente simples função da oferta e da procura. Depende também de outros fatores como demanda esperada, custo da produção e venda e preços dos competidores. Essa é uma grande diferença, turma. Colocar preço no nosso produto. Outro dia um colega meu ligou para mim, Jardel, eu tenho uma proposta de emprego. O cara falou para a gente negociar salário. Quanto que você acha que eu devo pedir nos meus trabalhos, no meu serviço, tá? Eu falei, ó, você tem que valorizar, você é uma pessoa séria, você é uma pessoa que batalhou bastante, você tem um emprego fixo, então você vai pôr esse salário X e vai pedir ele 10% em cima da margem de lucro. Então, assim, se a gente tem dificuldade de colocar preço no nosso serviço, imagina o produtor rural para colocar preço na sua banana, na sua soja, no seu milho. Algumas são padronizadas, como milho, soja, outras não, né, turma? Por exemplo, banana, quiabo, alface. Então, essa é uma grande dificuldade. Doce, por aí vai, né? Seja processado ou não. Então, essa função de estabelecimento de preço, ela vai de acordo com o marketing agrícola. Quanto melhor a marca, por exemplo, Samsung, ela consegue vender um celular aí a R$ 5.000. A Apple, a mesma coisa. Será que a Positivo vai conseguir vender um produto a R$ 5.000? Então, é um exemplo, tá? Isso são exemplos, tá? Não é que o produto positivo seja ruim, não, não é isso, tá? É só um exemplo para vocês, tá? Função da distribuição física. Então, refere-se à colocação de bens no mercado no tempo e lugar certo. É o suporte físico à movimentação do fluxo de mercadorias e inclui função de transporte e armazenamento. Tem muitas empresas, turma, por exemplo, arroz e feijão Cristal, né? A Cristal ela tem a frota dela própria, porque ela cansou de contratar transportadoras que não atendiam elas de forma adequada. Então, elas investiram o quê? Numa frota própria. Guaraná Mineiro, né? Um exemplo também do meu colega Maico. O Guaraná Mineiro ele tem a frota própria dele de caminhões. Ou seja, essa distribuição física é importante. A pessoa que compra um produto, que compra um celular, compra uma alface, uma banana ou qualquer outra coisa, ele quer o quê? O produto chegue na hora correta, né? Ele não quer ficar esperando. Ele precisa daquele produto lá 8 horas da manhã no supermercado. Ou seja, esse produto tem que chegar no dia anterior à noite ou pela madrugada, de forma que ele consiga descarregar e fornecer o quê? Aquele produto fresco ali para o consumidor, tá? Aí vem as tecnologias, né, turma? Hoje nosso transporte está mudando, né? Hoje a gente tem a anel viário, rodoviário nosso, e a gente já está tendo alguns casos que estão sendo feitas entregas aí por drones, né? Inclusive de comida. Quem sabe no futuro, em vez de caminhões nas rodovias, nós vamos ter vários drones ali sobrevoando o Brasil para entregar lá no Porto de Santos ou entregar diretamente lá nos países, né? A função de terminação é outra função do marketing. Uma vez estabelecido o contato entre os vendedores e compradores, torna-se necessário negociar, chegar a um acordo sobre ele elo menos 3 pontos essenciais: qualidade, preço e quantidade. Assim, a função de terminação refere-se à conservação do processo de comercialização ou efetivação da transação comercial. Todavia, essa função envolve um aspecto mais amplo do crédito. Garantias de assistência envolve também os aspectos morais e legais do vendedor, com relação aos compromissos assumidos sobre o produto e sobre a transferência de sua posse. Exemplo, turma, se eu vendo lá 2 toneladas de laranja, entrego lá no supermercado, às vezes o comprador, que é meu cliente, ele não tem noção, por exemplo, se tem mosca das frutas, está lá dentro do fruto. Aí na hora que ele vende aquele produto, chega lá o cliente, ó, se eu comprei 10 laranjas aqui, 9 estava com mosca das frutas. O que acontece? É a função terminação.
você forneceu um produto de má qualidade, você não acompanhou, você não deu assistência, você não devolveu para o dono do supermercado o dinheiro que ele pagou para você naquele produto de má qualidade. Ou seja, você não prestou um serviço de pós-venda. Esse serviço de pós-venda é acompanhar: "Ô, seu João, como é que tá as laranjas? Elas estão doces? O pessoal agradou? O senhor tem alguma reclamação?". Ou seja, essa é a função de terminação, tá? A comercialização, turma, utilidade e valor agregado. A utilidade é a qualidade que faz com que um bem seja desejado ou procurado. É a capacidade que possui um bem ou serviço de satisfazer uma necessidade ou um desejo. Por exemplo, Starbucks. É um café, turma, que você chega no shopping, você vê a lojinha do Starbucks, você já sabe, poxa, é um produto de boa qualidade. E quando você compra lá, paga 15, 14 reais num copinho desse de 200, 300 ml de um café, e você vê, nossa, realmente vale a pena, né? E você tira foto, alguns postam lá no Instagram, posta no Facebook. Por quê? É uma satisfação, tá? Nesse aspecto, a definição de comercialização como um processo que cria e transfere utilidades é particularmente significativo, principalmente do ponto de vista didático funcional. O processo que cria, transfere utilidades é a própria função da comercialização, tá? Exemplo, aqui o John Deere, né? Eu falei para vocês. O próprio nome já se vende ali, tá ok? As utilidades de comercialização. Então, quais são elas? Primeiro, a utilidade de forma. É a satisfação que o consumidor tem da forma como um produto se apresenta para o consumo. Exemplo, leite pasteurizado, leite em pó e leite aromatizado. Turma, às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Eu que sou pai, de fornecer ali, por exemplo, uma merenda de qualidade para que minha filha possa levar lá para o intervalo, tá? Aqui um exemplo, ó, um leite orgânico com chocolate, uma embalagem bastante bonita, bastante funcional, né, ela realmente protege o conteúdo que está ali, não adianta nada, se é uma embalagem bonita, chegar lá na hora do intervalo, ela vai tomar ali o chocolatado está azedo, tá? Então essa é uma forma pequena, uma quantidade ideal, que ela pode levar e tomar ali na hora que ela quiser, né? Não vai vazar, não vai molhar os cadernos, não vai ter problema nenhum de perda de qualidade ali, ou riscos à saúde. Aqui um outro exemplo eu gosto de trazer, né, a gente não conhece muito bem essas embalagens de leite, mas alguém que já viajou para o exterior, já conhece ali os Estados Unidos, alguns filmes, né, é muito comum a gente ter esses tipos de embalagem maiores, aqui 5 litros, 3 litros de leite, 2 litros de leite, o pessoal compra aí para atender o quê? Família. Então, são leites, né, esse aqui é uma quantidade pequena para atender ali um intervalo, uma criança, aqui é uma quantidade para atender uma família. Qual a diferença? Então, essa embalagem tem um custo, né? Nesse caso aqui, eu consigo vender o produto mais barato porque reduziu o, quê? O preço da minha embalagem. Então, dessa forma, a gente tem que planejar. Por exemplo, quem que é o meu foco? Eu vou produzir achocolatado, eu vou produzir leite, eu vou vender para grandes embalagens, pequenas embalagens. Ô, Jardel, as famílias agora estão menores, então não adianta querer vender ali 5 litros de leite, o pessoal não vai consumir ou vai perder, né? Então a gente tem que fazer essa análise crítica ali da forma que eu vou querer entregar meu produto. Utilidade de tempo, turma, é satisfação do consumidor advindo do fator de poder contar com ele, com aquele produto na hora em que deseja. O armazenamento desempenha essa função. Por exemplo, as festas nossas de meio de ano, juninas, né, aqui na nossa região de Goiás, é muito famosas, né? São muito famosas. Então nós consumimos o quê? Nessa época muito milho, né? Muita pamonha, muita chica doida, caribó, por aí vai. Ou seja, esse tempo aqui ele é propício o quê? Para essa época do ano. Mesma coisa chocolates, né? Na Páscoa e por aí vai. Isso a gente chama de utilidade de tempo, tá? É o fato ali da Páscoa, é o fato das festas juninas. Então a gente tem que planejar ali nossa produção. Por quê, turma? Se eu tiver milho disponível, milho verde ali na época das festas juninas, eu vou conseguir um valor maior no meu produto, correto? Utilidade de lugar. É a satisfação que o consumidor tem de encontrar um produto ou serviço no lugar onde ele deseja ou procura, né? Aqui nós temos, por exemplo, um monitoramento em tempo real das condições climáticas da nossa casa de vegetação. Então não precisa de estar lá dentro da casa de vegetação, por exemplo, para abrir a casa de vegetação ou tirar o sombrite.
nós conseguimos fazer isso de qualquer lugar que nós estamos hoje. Pode ser lá no shopping, eu estou lá no shopping, ó, meu alface aqui então, deu um sinal de alerta que a temperatura lá passou de 25 graus Celsius. Ó, vamos ligar os ventiladores e umidificadores. Por um comando no celular você consegue ligar lá, por exemplo, o ventilador e o umidificador lá na sua casa de vegetação, tá? Isso é um exemplo de utilidade de lugar. Outro, turma, utilidade de posse. É a satisfação advinda de possuir um bem ou serviço, dar utilidade de posse ao produto é fazer tudo o que facilite a sua aquisição pelo consumidor. E esta é uma função da comercialização que é desempenhada por meio de várias outras funções, como a função de financiamento ou um sistema de crédito ao consumidor. Por exemplo, orgânicos, né? Então você está consumindo um produto ali que ele é livre de agrotóxicos, livre de produtos que causam dano à saúde, às vezes com sabor e uma consistência melhor, né? Então você tem a satisfação de ter aquela posse. Muito comum, por exemplo, outro dia eu estava no hotel, o pessoal forneceu lá açúcar e dentro daqueles sachêzinhos de açúcar tinha um que era açúcar orgânico. Então você vê lá açúcar mascavo orgânico, né? Então, entre o açúcar cristal que eu tinha e o açúcar orgânico, eu preferi o açúcar orgânico, né? Eu sabia que a qualidade dele é uma qualidade melhor, tá? Utilidade social, Tom, é a satisfação que o consumidor tem de consumir um produto ou serviço que proporciona bem-estar para toda a comunidade. Dar utilidade social a um produto é colocar alguma qualidade no mesmo, que resulte em estar como, por exemplo, optar por uma embalagem biodegradável. Isso é exemplo, né, turma? Tem várias formas de utilidade social. Algumas empresas ela fornecem parte do lucro das vendas do produto para projetos sociais. Outra forma, por exemplo, é essa empresa aqui de feijões, né? Eles vendem o feijão enlatado e essa embalagem aqui, que vem o feijão, você pode plantar o próprio feijão, né? Dentro dessa. E fica até bonito, né, turma? Dá até para fazer ali com ornamental, né? Essa tampa, ela é própria ali para você conseguir manter ali a umidade dos feijões. Então, um exemplo, tá? Outro exemplo são algumas empresas que fornecem sementes, né? De árvores para você poder plantar ali e acaba que é uma situação ali que você captura dióxido de carbono da atmosfera. Por último, a utilidade de segurança na expectativa. A satisfação que o consumidor tem na segurança de expectativa com relação a um ato qualquer na comercialização de um produto ou serviço, com qualidade prometida assistência técnica. Isso é muito bom, né, turma? Se eu compro um produto ali que, eu sei, por exemplo, um celular da iPhone, a tendência é que ele vai funcionar ali durante vários anos e se eu precisar de uma assistência técnica, o pessoal vai me atender. Mesma coisa se eu comprar um trator, né? Esse trator ele vai ter uma rede de oficinas autorizadas, por exemplo, quebrou uma peça ali, um eixo do trator. Mesmo que quebre, você tem ali uma assistência que tem a peça e que faz a troca para você ali, tá? Essa é segurança na expectativa. E nisso tudo, turma, dentro da comercialização, a gente tem que ter essa visão sistêmica, tá? O que é a visão sistêmica? Na comercialização, decorre da própria forma de organização do sistema em que fazem parte a integração dos segmentos e a inter-relação entre os mesmos. Produtos de insumo, como semente, os fornecedores, como as empresas revendas, né? Solo cria, por aí vai. O agricultor que compra, o processador, que compra esse soja, que vai fazer o óleo de soja aqui na indústria, né? O varejista que vai pegar esse óleo de soja e vai distribuir para o consumidor, e o institucional, né? Que são as várias instituições, pode ser cooperativas, podem ser empresas de assistência social. Então, esse nós chamamos de elementos do sistema do agronegócio. Você pode atuar desde na produção de insumos, trabalhar numa Bayer, por exemplo, lá em Paulínia, produzindo fungicidas, inseticidas. Você pode ser um vendedor de insumos, né, trabalhando numa revenda. Você pode ser um fazendeiro, ou você pode ser um gerente de fazenda, ou atuar ali na produção de milho. Você pode trabalhar na indústria de processamento. Ou seja, então são vários setores, né? O interessante é o quê? Que o futuro profissional, engenheiro agrônomo, ele possa ter essa visão sistêmica aí do negócio, ok?
Na integração, os agentes, os produtores, atacadistas e varejistas negociam sobre o controle de uma gerência central programada, buscando economia de operação e máximo impacto na comercialização. Constitui os chamados complexos agroindustriais, na medida em que a integração forma elos de uma cadeia agroalimentar. Os canais integrados subdividem-se nos controlados pelo produtor, controlados pelo atacadista e os controlados pelo varejista. Muito comum, turma, você que é professor, no meu caso, né? Já formei várias turmas de engenheiros agrônomos, ter agrônomos trabalhando em diferentes áreas dessas, né? O Murilo trabalha em revenda, o outro trabalha na produção de sementes, o outro trabalha na comercialização de insumos. Então, isso é muito comum, tá ok? Essa visão sistêmica ela é necessária. E ela está interligada, né? Então, tem os fatores de produção, fornecedor, produtor rural, processador, o industrial, o varejista, o institucional e o foco final do comercialização marketing, que é o quê? A satisfação dos consumidores, tá ok? Essa visão sistêmica, turma, esse slide ele é muito importante, ele define aí os 5 principais setores do agronegócio. Quais são eles? Você tem ali o que nós chamamos antes da porteira. O que é a porteira? A porteira é a entrada da fazenda, turma. Então, o que nós temos antes da porteira, antes da fazenda, tá? O que nós temos dentro da porteira, que é a área lá onde está sendo produzido os alimentos, ou seja, a fazenda. E depois da porteira, o que é o depois da porteira? Depois da porteira pode ser entendido, por exemplo, aonde que vai esse produto? Vai para a China, vai para o mercado, vai para a feira, tá? Então nós temos aquela rede antes da porteira, antes da fazenda, dentro da porteira, dentro da fazenda e depois da porteira, que é depois da fazenda, né? Ou seja, a comercialização. E dentro desses aí nós temos 5 setores do agronegócio. Turma. Primeiro deles, antes da porteira, são os fornecedores de insumos e bens de produção. Pode ser semente, calcário, fertilizante, ração, defensivos, etc. Tá? Dentro da porteira, ou seja, dentro da fazenda, a gente tem a produção agropecuária. Lá tem a produção animal, por exemplo, inseminação, produção de forrageira, por aí vai. As lavouras permanentes, café, cana-de-açúcar, as lavouras temporárias, soja, alface, cebola, horticultura, né, silvicultura e por aí vai. Depois da porteira, você tem o processamento e a transformação, são as indústrias de alimentos, têxteis, vestuário, tem a distribuição e consumo, por exemplo, restaurantes, hotéis, bares, padarias, etc. E os serviços de apoio, que são os agronômicos, né? Os agrônomos, eles vão lá, vão ensinar como responsável técnico, veterinário, pesquisa, serviço bancário. Isso tudo nós chamamos de depois da porteira. Então fica na cabeça de vocês, antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, tá bom? E as principais estratégias que as firmas utilizam para conseguir a integração parcial ou total. Então a firma controladora, ela pode adquirir e administrar todas as unidades envolvidas no canal de comercialização. Por exemplo, a Jeep, né? A Jeep é da Fiat, então ela controla desde lá da produção de veículos até a concessionária. A concessionária é da Chip. E a assistência técnica, a manutenção após venda também é dentro da firma, né, da Jeep. Então, ou seja, essa firma, ela é controladora, ela adquire e administra todas as unidades, desde a produção do veículo até a venda e a mão de obra ali ao pós-venda do produto, né? Ou seja, a gente chama de firma controladora. As principais estratégias que utilizam para conseguir a integração parcial total: controle pela compra das patentes da maquinaria básica usada no processo de produção e comercialização, ou através de controle legal sobre um produto ou grupo de produtos. Por exemplo, a Monsanto, turma. A Monsanto ela foi vendida o quê? Para a Bayer, né? Então a Bayer, para ela expandir os negócios dela no mundo, ela fez o que? Comprou uma das principais empresas, que é a Monsanto, tá? A invenção melhora a eficiência da distribuição de fertilizantes do solo. Por exemplo, a empresa que melhorou a distribuição de fertilizante do solo, ela pode fazer uma parceria com a John Deere, por exemplo, com a Agrale, com a New Holland, para produzir equipamentos que consigam o quê? Fazer a distribuição e pagar royalties, né, que são partes do lucro para essa empresa detentora da patente. Controle financeiro organizacional.
Isso é importante, turma. Se você não tem um controle desses custos, a tendência nossa é o quê? A ter prejuízos econômicos, né. Quem controla sabe aonde o calo está surgindo, onde está apertando, né. Então você tem que identificar, você tem que cortar aqueles custos que são supérfluos e manter o seu caixa o quê? Vivo, ativo, né, você ter lucros. Então tem que ter o controle. Quem que faz o controle, turma? "Ah, professor, eu formei agronomia, eu posso administrar a fazenda?" Claro, turma. Nós temos mestrado em administração rural, doutorados, ou seja, a agronomia ela é muito interessante, porque você não vai formar para trabalhar só plantando, colhendo, tá. Você pode trabalhar com administração, você pode trabalhar com economia, você pode trabalhar com cultura de tecidos. Então uma das funções do engenheiro agrônomo ou do tecnólogo é o quê? Fazer o controle financeiro organizacional da sua fazenda, tá. Outra, o controle informal através da agressiva promoção de venda, a qual cria referência por uma marca e força, o controle de uma firma sobre outras. Por exemplo, se a Bayer Bom, né, é um exemplo de uma propaganda forte, né, na agricultura. Expansão dos arranjos acredícios, né? Ou seja, reservas cambiais, então, são os meios de pagamento de que dispõem as autoridades monetárias de um país, ou um montante de moeda estrangeira de que dispõe o país. Por exemplo, créditos. A China hoje ela tem muito crédito, né? Então negociar com a China hoje é muito fácil, um país muito rico, muito dinheiro, tá? Então eles acabam o quê? Tendo esses arranjos creditícios. Negociar com uma Monsanto da vida, uma Dow, uma Bayer, uma Pioneer, é muito interessante. Por quê? Às vezes o pessoal te fornece ali um insumo, tá? E você vai pagar com a sua produção. Então você acaba tendo esses arranjos, essas formas de fazer financiamento, essas formas de negociar com os países, tá? A venda antecipada da soja é um exemplo disso. Então a gente chama isso de arranjos creditícios, tá bom? Os acordos sobre a manutenção dos preços de revenda, os cartéis, muito comum, né? Então, essa é uma estratégia que a Siemens utiliza ali para conseguir uma integração. Exemplo, combustível antes dessa crise do Covid-19, ele estava sendo comercializado o litro do álcool a 3,60. Então você ia nos postos aqui no município de Cristalina, você tinha 3,60, 3,50, né? Era muito comum, o mais barato que você achava ali é 3,50 o litro do álcool. Hoje o litro do álcool já está 2,50, né? Mas se for em todos os 2,70, né? Aqui em Tumbiara está 2,50 em alguns postos. Ou seja, é um cartel, o preço, todos os postos eles são o quê? Parecidos, né? Isso acontece também no setor agrícola, claro que acontece, né, turma? Basta, por exemplo, numa feira, num supermercado, né, a gente ainda vê muito cartel. O preço do gás é outro exemplo, tá. Outra é a globalização da economia e do comércio internacional, turma. Então, essa variação dos preços, variação de um ano para o outro, né, você pegar 2016, 2017, 2026, 2027, projeção de exportação de produtos agrícolas brasileiros, a tendência é o quê? As nossas exportações, desde o algodão, milho, soja, carne de frango, que são as nossas principais commodities, né, a tendência todas elas é positiva, ou seja, nós vamos estar exportando muito mais nos próximos anos, isso não é novidade. Mas a grande novidade é: será que nós estamos preparados para atender essa globalização? Será que nós estamos ali buscando ferramentas para a gente, no futuro, a gente conseguir fazer uma certificação, um rastreamento, conseguir fazer uma negociação direta aí com um chinês ou um americano dos nossos produtos, né? Então, cada vez mais nós teremos essa globalização da economia e do comércio internacional. Então, estejam sim preparados, né? E por fim, turma, eu queria agradecer, tá? A gente finalizou aqui com 58 minutos. Eu tinha planejado uma aula aí para 1 hora, então tá dentro, né? Eu queria agradecer a atenção de vocês, dizer que eu estou aí disposto a ajudar no que eu conseguir, tá? E agradecer a atenção. Tenha paciência, não precisa de assistir a aula toda de uma vez, né? Pode assistir aos poucos, vai fazendo os exercícios com calma. Lembrando que as atividades são para um mês, tá? Então, às vezes a gente abre que lá, mas é 30 perguntas, professor, é muita coisa, tem uma redação ainda. Não, Tom, faz com calma, vocês terão 30 dias aí para realizar essas atividades, tá? Então, fique em casa, né?
lavem bem as mãos, use a máscara aí sempre que for sair, e não esqueça aí que esses cuidados não são simplesmente só para vocês, né, principalmente aí para aquelas pessoas que vocês mais amam, tá bom? Um abraço aí para todos, fique com Deus, turma. Até a próxima.